Encontraram? Amém. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler comigo? A minha tradução talvez esteja um pouco diferente, mas acompanhe na sua Bíblia, em nome de Jesus. Diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Aleluia. Amém? Tome seu assento, em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria te convidar, querido, a continuar na Bíblia aí comigo. Vamos ler um pouquinho do versículo. Pode ficar sentado mesmo, só para a gente entrar no pano de fundo ao qual nós lemos esse versículo 17. Terá um pano de fundo, porque Deus queria que você se atentasse à pedra branca. Então, um pano de fundo sobre isso, eu queria que você me acompanhasse, para que você pudesse entender o que Deus quer falar comigo, com você essa noite, em nome de Jesus. Mesmo Apocalipse capítulo 2, o verso 12, diz assim, 12 e 13: escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem espada afiada dos dois lados. Isso é o apóstolo João escrevendo. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Esse é o pano de fundo, querido. Esse é o início do pano de fundo, ao qual Deus nos prometeu uma pedra branca, onde nela estaria gravado o nosso nome novo. Então eu queria explanar para você essa noite o que a Bíblia tem a respeito sobre isso. E eu queria confessar, dizer a você essa noite, que essa palavra impactou muito meu coração. E eu queria que você entendesse aquilo que Deus tem preparado para nós essa noite, e que Deus verdadeiramente venha mudar a nossa história, venha mudar a nossa vida, o nosso modo de viver, o nosso modo de como nós estamos entregando o nosso culto racional ao Senhor. A palavra do Senhor diz aqui em Apocalipse, João falando, ele fala sobre Antipas, o seu servo fiel. Ele fala à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo estava inserida num contexto ao qual Nero era o rei daquela época.
Nero, ele estava reinando sobre aquele lugar, estava sob o reinado de Nero, um rei muito cruel. E nesse tempo houve perseguição aos cristãos. Todos aqueles que se opunham a oferecer sacrifícios a deuses que viviam naquele lugar, eles ameaçavam de exílio ou execução sob a ordem do imperador Nero. Ou seja, o texto ao qual nós lemos de Apocalipse, a igreja de Pérgamo estava vivendo sob a assolação, sobre o reinado do imperador Nero. E naquela época dizia-se que todo mundo que professava a palavra do Senhor, o nome de Deus, não deveria professar essa palavra. E então eles eram perseguidos quem professava Jesus Cristo. Havia uma perseguição sobre os cristãos daquela época. E a perseguição era que eles deveriam cultuar outros deuses. Eles deveriam cultuar os deuses pagãos daquela época. Só que quem não cultuasse tinha uma sentença, tinha uma ordenança. Se eles pegassem aqueles que não estavam cultuando, oferecendo sacrifício a outros deuses, eles exilavam, tiravam ele daquele lugar e mandavam ele para outros lugares. Ou eles executavam como pena de morte. E a palavra do Senhor diz que existia um servo fiel, e o nome dele se chama Antipas, era testemunha de Deus. E a Bíblia diz que esse homem, Antipas, que servia ao Senhor, ele estava inserido nesse contexto, ele estava inserido nesse momento, onde estavam acontecendo essas coisas em Pérgamo, nessa cidade. Essa cidade de Pérgamo nada mais é do que era uma cidade muito rica naquela época. Era uma cidade que tinha um contexto de riqueza. Era uma cidade que tinha um contexto de bens materiais, de fortunas. E a palavra de Deus diz que naquela época, sobre o reinado de Nero, houve muitas perseguições. E quando João começa a escrever essa carta ao anjo da igreja de Pérgamo, quando ele começa a escrever as cartas às igrejas em Apocalipse, dentro dessa carta a qual nós lemos, que era da cidade de Pérgamo, existia essas ameaças diante do povo de Deus. E quando o cristão que não exercia o que Nero ordenava, como eu disse, ele era exilado ou executado. A Bíblia diz que a execução naquela época era feita dentro de um touro de bronze vermelho. Está no texto. Existia um touro de bronze, que ali era colocado aqueles que não cultuavam outros deuses. E Antipas foi pego por Nero. Ele foi ordenado, foi executado dentro desse tesouro, desse touro de bronze vermelho da época. Eu queria trazer para você o que era esse touro de bronze e de ouro. Esse touro de bronze era um touro grande, onde no seu corpo ele tinha aberturas. A sua boca, ela tinha, o seu orifício da boca, ele era aberto. Então eles pegavam os cristãos que eram condenados, que não exercia aquilo que Nero tinha lhe proposto. Pegavam aqueles que não cultuavam a outros deuses e colocava dentro desse touro de bronze vermelho. Colocava-se ele lá dentro, fechava-se a porta,
do corpo dele. Imagine a cena. Um touro onde na sua lomba era aberto, colocava-se a pessoa lá dentro, fechava-se. Ele ficava dentro daquele touro. Não era somente isso, eles pegavam um touro, levavam até a fornalha, até a fogueira, até o fogo. E ali a história diz, a tradição diz que ali era colocado embaixo do fogo e ali começava a se esquentar o bronze, começava a esquentar-se aquele touro vermelho de bronze. E quem estava ali dentro começava a gemer, porque começava a queimar, começava a esquentar aquele touro. E aquele orifício ao qual era usado, que tinha uma abertura em sua boca, próximo dos seus chifres, ali a tormenta era tão grande para aquele que estava ali dentro, que ele começava a gritar. Ele começava a gritar, que a sua voz começava a sair da boca daquele touro, que remetia a dizer que é como se o touro ele estivesse querendo falar alguma coisa. Era como se o touro estivesse vivo, mas na verdade o que existia ali era gemidos do cristão, era gemidos daquele que não foi a favor da ordem de Nero, aquele que não negou o nome de Jesus Cristo, estava dentro daquele lugar, sendo naquele momento, sendo atormentado ali até a morte. E é nesse contexto que quando João escreve o texto, ele diz assim: olha, eu conheço o lugar onde vives, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome, recusou-se a negar a fé a mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto. Onde vocês vivem, o lugar é de habitação de Satanás. É nesse contexto que João escreve onde está situado a cidade onde Satanás reina. Meu Deus. E Antipas, João cita ele porque ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel até a sua morte. O versículo 14 ele continua: contudo tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo que entre vocês alguns que seguem ensinos dos nicolaítas. Eu quero trazer uma explicação sobre o texto do verso 14. Ele diz assim: olha, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão. E aí eu e você precisamos entender quem era Balaão. Eu e você precisamos saber quem era Balaão, para que nós possamos entender a profundidade do texto de Apocalipse. A Bíblia diz que Balaão nada mais é que era um profeta, que está em Números 22, depois você vai ver a história. Balaão foi um profeta a quem Balaque, o rei dos Moabitas, deu instrução para amaldiçoar o povo de Israel. Você conhece um pouco dessa história? Olha que Apocalipse, João escrevendo a carta, ele cita a esse momento que aconteceu. Contudo, Deus lhe apareceu e determinou que o povo de Israel fosse abençoado por sua boca. Ou seja, Balaão, que profetizava, ele chegou diante do povo de Deus e não conseguiu profetizar a maldição, porque a jumenta interviu e falou com ele, porque Deus não permitiu que ele profetizasse contra o povo de Israel. Só que, porém, a Bíblia diz que isso irritou Balaque. Como eu disse, Balaque era o rei dos Moabitas.
Só que a Bíblia diz que Balaão não conseguiu amaldiçoar. Porém, a Bíblia também diz a história, o contexto. Ele foi seduzido pelas ofertas financeiras do rei, ao ponto de novamente ir a caminho para propor tropeço ao povo de Israel pelos seus serviços sacerdotais. O que eu quero dizer para você essa noite, a Bíblia diz que no meio desse pano de fundo existiu homens que profetizavam a palavra de Deus, que tentaram por outro hora profetizar, amaldiçoar o povo escolhido pelo Senhor. Muitas das vezes na minha, na sua vida, eu quero aplicar agora, no contexto da nossa história. As pessoas muitas das vezes são pagas através de outros deuses, através de outras pessoas, para profetizar o meu e ao teu respeito. Só que aquele que levantou em você para nos abençoar, não há trevas, não há Satanás, não há ligação na terra que possa nos amaldiçoar se Deus não permitir. A Bíblia diz que nesse contexto ele foi profetizar sob a orientação de Balaque. Só que a Bíblia diz que ele não consegue. Deus não permite que ele abra sua boca para amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Aleluia. O que eu quero dizer para você essa noite, eu e você não vivemos sobre maldição, porque Deus já nos abençoou naquela cruz de Calvário. O que eu quero dizer para você é que nenhuma condenação há para aqueles que têm o Senhor como seu único e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. E talvez eu e vocês temos esse estigma, que nós fomos amaldiçoados, que existe uma maldição sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e muitas das vezes nós deixamos nos levar por isso, e nós logo se esquecemos que nós levantamos as nossas mãos, escolhemos Ele para ser Senhor e Salvador das nossas vidas, e por causa disso o seu sangue nos remiu de todo o pecado, de toda a maldição que veio sobre nós. Verdade, Jesus. Nós nos esquecemos dessas coisas. Muitas das vezes nós somos levados por ventos de doutrina. Meu Deus. E Balaão não conseguiu profetizar. Só que Balaão, ele disse no primeiro intento que ele não ia cobrar nada. Mas o rei insistiu em bênçãos financeiras a Balaão, então ele cedeu. O que acontece muitas das vezes no nosso meio, querido, que as pessoas cedem a que Satanás oferece a elas. As pessoas cedem por riquezas, as pessoas cedem por bens materiais, as pessoas vendem, as pessoas negociam o seu chamado por causa de coisas materiais. Eita, Jesus. Dessa forma foi feito assim com Balaão. Balaão cedeu as fortunas de Abimeleque, de Balaque, desculpe. Balaão, ele cedeu. Ele foi seduzido pelas ofertas financeiras. E no meio do caminho que ele foi profetizar, a boca da jumenta foi usada ali por Deus para falar com ele. Então a Bíblia diz que Balaão então não consegue profetizar contra o povo de Israel. Só que Balaão, querido, ele não conseguiu profetizar. Por isso que eu digo para você, aquilo que sai da minha e da sua boca tem poder para curar e tem poder para amaldiçoar. Então tome cuidado quando você abre a sua boca para amaldiçoar ou para abençoar a vida. Porque sobre a nossa língua, sobre a nossa boca, nós iremos prestar conta naquele grande dia. E eu e você, sabe a você essa noite, que eu e você nós não temos controle nem sobre a bênção, nem sobre a maldição.
Porque uma vez lançada uma palavra de maldição, talvez você diga assim: não vai acontecer nada. Aquela vida que você amaldiçoou acarretou maldição para outras centenas de vidas. Meu Deus. E você nem sabe. Só que naquele grande dia você vai prestar conta. Como da mesma forma, sobre a bênção, quando nós abrimos a nossa boca e nós profetizamos, nós falamos da palavra do Senhor para um irmão, para um conhecido, para um desconhecido, quando nós abrimos nossos lábios, porque não somos nós, mas a semente de Deus através de nós penetra numa terra fértil que está a ouvir a palavra, e essa palavra ela é germinada dentro daquele ou dentro daquela que a ouviu, pode gerar uma bênção que você não sabe, você não tem controle. Porque às vezes você fala de algo de Deus para uma pessoa e talvez você não a veja nunca mais na sua vida, mas talvez aquilo que você falou sobre ela entrou no coração, germinou a semente e ela foi transformada pela palavra de Deus. Imagina a pessoa que falou da palavra a John Wesley, o maior evangelista de todos os tempos da história. Imagina um homem que profetizou para ele, imagina um homem que falou sobre Jesus, aquele homem. Ele não sabia quem seria John Wesley. Você não sabe, eu e você não sabemos quem é a pessoa que está sentada muitas das vezes no lugar ao qual Deus vai nos usar para falar. Verdade, Deus. Você não sabe. Às vezes é dentro de um ônibus, às vezes é no seu trabalho, às vezes em algum lugar, por algum motivo, numa festa do trabalho, do emprego, você não sabe, irmão. Por isso que eu digo a você, se você tem o Espírito Santo de Deus e Deus te incomoda, abre a sua boca e profetize. Fale de um amor do Senhor, fale da sua palavra, porque você pode impactar vidas que vai ser levada para a eternidade. Só que a Bíblia diz então que Balaão ele não conseguiu profetizar. Só que contudo Balaão ele ensinou. Olha só, Balaão, a Bíblia diz que ele ensinou aos inimigos de Israel como fazê-los cair em pecado e pecar contra o Senhor. Ele falou assim: olha, eu não consigo profetizar porque Deus não permite. É um povo abençoado por Deus, eu não consigo. Mas eu consigo dizer para vocês como eles irão pecar. Eita, Jesus, dessa forma, Jesus. Você não entendeu, mas eu vou explicar para você essa noite. Deus, aleluia. O inimigo ele não consegue profetizar maldição sobre a minha vida, mas o inimigo consegue nos sondar e dizer assim: eu sei como ele pode pecar. Eita. Aí eles disseram assim: mas como? Aí ele diz assim: olha, as mulheres de fora de Israel são muito formosas. Isso faria o povo de Israel cair em prostituição. E por intermédio delas, dessas mulheres, haveria muita promiscuidade com ídolos. O que Balaão disse? Olha, as mulheres fora do arraial de Israel são muito belas, são muito formosas. Comece a introduzir essas mulheres no meio deles, que eles vão começar a pecar contra Deus sexualmente. Eles vão começar a pecar contra Deus se relacionando com essas mulheres pagãs, com essas mulheres que não cultuam o mesmo Deus de Israel. E através dessas mulheres, eles vão começar a cultuar outros deuses. Olha como o inimigo vai, ele não consegue atacar você, mas ele consegue de maneira sorrateira minar eu e você para que nós venhamos pecar contra Deus. Como é dito aí fora, o inimigo ele não vai se apresentar a você com um garfo, um tridente e dizer assim: olha, eu sou Satanás, eu vou fazer você pecar. Não. Ele vai falar: olha, esse é escolhido de Deus, eu não posso, mas tem uma coisa que eu posso fazer. A Bíblia diz que o inimigo fica ao nosso derredor, ele fica
fica nos observando todos os dias a maneira como nós agimos, como nós falamos, como nós pensamos. E dentro daquilo que nós fazemos durante o nosso dia, durante o nosso mês, durante o nosso ano, o inimigo vai encontrando os brechas na minha e na sua vida em determinadas áreas das nossas vidas, e é ali que ele vai entrar. Balaão disse assim: olha, através das mulheres formosas que eles vão pecar contra Deus. É através delas que vocês vão conseguir vencer o povo de Israel. É através delas que eles vão se bandear outros ídolos. Aí a palavra do Senhor diz em Apocalipse que Balaão então ele dá essa instrução. E muitas das vezes as pessoas deram várias instruções sobre eu e você. Falaram: eu sei como é que é o pastor Fernando, ele é assim, ele é assim. Talvez as pessoas disseram: olha, ele é assim, ele é assim. Em determinada situação ele age dessa maneira, ela age dessa forma. Se você for dessa maneira, você vai começar a encontrar os erros deles, você vai começar a encontrar os erros dela. E através disso que o inimigo muitas das vezes pega eu e você, no momento que nós estamos irados, no momento que nós agimos pela emoção, no momento que nós agimos de cabeça quente, no momento que nós agimos quando nós estamos escassos, com sede, com fome. É nesse momento que o inimigo usa as oportunidades para tirar eu e você da presença de Deus. Verdade, Jesus. Por isso que todas as vezes, querido, que nós formos tomar alguma decisão, nunca devemos tomar decisão baseada naquilo que nós estamos passando naquele momento. Nós sabemos que a Bíblia diz que Saul perdeu a sua primogenitura para seu irmão, porque ele estava com fome. Ele desdenhou a sua primogenitura para o seu irmão Jacó, porque ele estava com fome num momento irracional dele, quando ele estava cansado e faminto. Ele disse assim: olha, para que vai me servir a primogenitura se eu estou cansado e com fome agora? Ele agiu sobre a sua emoção, sobre uma fraqueza que ele estava tendo naquele momento. E por ele agir daquela forma, ele perdeu aquilo que era mais valioso na tradição judaica, que era a primogenitura, a bênção do mais velho, dada pelo pai. Por isso que eu digo a você, em momentos de ira, em momentos de escassez, em momentos de nervoso, não abra a sua boca. Não haja nesses momentos impossíveis, porque você pode ir para uma vertente diferente, ao qual Deus não quer que você vá. E por causa disso pode arruinar a sua casa, arruinar a sua família e arruinar a sua vida espiritual. E muitos não têm percebido, se apercebido a isso, e têm agido muito dessa forma. E por isso que o amor de muito tem se esfriado hoje em dia no nosso meio. Meu Deus. Por causa daquilo que tem acontecido no nosso meio. Aí João diz assim: olha, eu também não aprovo no meio de vocês, de igual modo que no verso 15, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas que a Bíblia diz? Os nicolaítas eram uma heresia que se infiltrou na igreja primitiva. Os nicolaítas eram uma heresia que se infiltrou na igreja primitiva, cujo aqueles que aderiram a essa heresia eram chamados de nicolaítas. Mas olha que engraçado, se você abrir comigo Atos 6, versículo 5. Isso é só um pano de fundo para o texto que nós lemos. Aleluia.
Atos 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glórias a ti, Atos Senhor. 6. Vamos para aqui na Bíblia, vamos sair do outro texto ali. Sim, Deus. Atos 6, verso 5. Diz assim: E este parece parecer. Deixa eu abrir aqui o celular, que a letra dele está muito pequena. Atos 6, 5. Vamos só voltar um pouquinho para o 4, que diz assim: Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos. Som. A ideia agradou a todos. E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também a Felipe, Procório, Nicanor, Timon, Parnamenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Tome atento a esse nome, Nicolau de Antioquia. Nicolau de Antioquia é o Nicolaitas. Era o Nicolau que tinha se convertido. Mas eu queria trazer para você, para que você pudesse entender a questão do Nicolaitas. Na tradução do grego, Nico significa conquistar. Em grego, laita significa pessoas, ou seja, conquistar pessoas e povo. Então, Nicolaitas nada mais é pessoas que tinham o dom de conquistar pessoas e povos. Eles tinham uma doutrina. Tem uma outra versão, uma outra tradução que diz assim. Essa tradução de Nicolau, de Nicolaita, dizia assim, Nical, que significa conquistar. E Laita é uma derivação de laicos, que vem de Laos, que significa leigos, povo, massa ou pele. Talvez você esteja um pouco confuso, mas eu quero dizer para você essa noite, que essa doutrina de Nicolaitas era aquele que era aprofundado em determinado assunto, e ele tinha o poder de manobrar a massa, ele tinha o poder de manobrar os leigos. Era esse homem Nicolaitas ao qual os apóstolos tinham escolhido. Esse Nicolaitas fazia parte de uma heresia, de um grupo herege, que era chamado dos Nicolaitas. Mas como nós lemos em Apocalipse capítulo 2, vamos voltar lá, para que você possa entender. Ao qual João começa a escrever. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Você vai sair daqui entendendo. Glória a Deus. A qual João começa a escrever, diz assim, de igual modo há entre vocês alguns que seguem os ensinos dos Nicolaitas. Um ponto aqui. Como nós dissemos, Nicolau, que fazia parte dessa heresia, que era um grupo chamado posteriormente de Nicolaitas, porque fazia parte desse grupo que tinha um dom, que era aprofundado em determinado assunto, manipular a massa, manipular os leigos, porque eles aprofundavam o assunto. O que eu quero trazer para a realidade de hoje existem pessoas que dominam bem a palavra de Deus, e ele consegue manipular pessoas que não se atentam à palavra do Senhor. Verdade. Por isso que eu digo a você, não cesse a tua boca desse livro. Por isso que ele diz assim, medite nela de dia e de noite.
Porque existia pessoas naquela época da doutrina dos nicolaítas que conseguia manipular o povo, manipular a massa, porque não tinha conhecimento ao Deus ao qual eles estavam servindo. E com aquilo que eles estudavam, com o poder que ele tinha, ele conseguia manipular. Por isso que nós vemos no nosso meio tantas pessoas sendo manipuladas dentro das igrejas. Por isso que nós vemos dentro do nosso meio pessoas sendo manipuladas a tomarem coisas, a comprarem objetos, pensando que é algo milagroso, coisas que não são, porque elas não meditam na palavra do Senhor, elas não conhecem o Deus ao qual elas servem. Verdade, Jesus. E nós muitas das vezes caímos no meio dos nicolaítas. Nós caímos muitas das vezes sob o domínio de pessoas que conhecem um determinado assunto, se aprofunda nele, e por nós sermos leigos, por nós não nos aprofundarmos, nós pecamos, nós erramos. E a Bíblia diz: vós pereceis porque por falta de conhecimento. Eu e você não buscamos conhecer o Senhor, queremos somente servir a Ele de ouvir falar. Parece que ouvir falar do Senhor já é o suficiente para mim e para você. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite? Não. Você não pode conhecer Ele somente de ouvir falar. Você tem que andar com Ele. Meu Deus, aleluia. Você tem que conhecer Ele a profundo para você não cair na disputa do inimigo, na cilada de Satanás. Porque como nós estamos vendo no decorrer do texto, Satanás ele usa diversas formas para alcançar eu e você. Tanto para nos minar a nossa fé, a nossa conduta, como para inserir pessoas no nosso meio que tragam a doutrina qual que não é a palavra do Senhor. E muitas das vezes essa doutrina ela contamina eu e você, porque nós não somos como os perianos. Nós não analisamos as Escrituras, nós não examinamos ela. E por nós não examinarmos ela, nós caímos em qualquer vento de doutrina. Deus. Porque a pessoa que é profeta tem tanto domínio que você fala: não, é Deus falando. Eita, Jesus. É a boca de Deus falando. E muitas das vezes ele está induzindo você ao erro, está manipulando você e você está caindo. Por que você está caindo? Porque você não tem conhecimento. E aí ele diz: de igual modo há entre vocês alguns que seguem os ensinos dos nicolaítas. Oh, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Só que Nicolau, que foi escolhido aqui, Meu Deus. ele se converteu ao judaísmo. Ele era forasteiro. Ele se converte. Ele era peregrino. E ali ele se encontra com os apóstolos. Daí ele se converte ao judaísmo. Ele se converte à doutrina com os apóstolos estavam pregando, que era Jesus Cristo. E ali ele é escolhido para andar com o Senhor. Ali ele é escolhido para andar diante do povo de Deus. Aí vem um texto ao qual nós lemos, verso 16 diz assim: portanto, arrependam-se, ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A palavra do Senhor diz no verso 16 que a espada da boca de Deus nada mais é do que palavra. Olha o que ele diz: portanto, arrependam-se, ouvirei subitamente. Quando? Subitamente, na hora da outra ele virá até você e lutarei contra eles. Contra quem? Contra aqueles que estão usando dos nicolaítas, do ensino dos nicolaítas. Ele diz assim: olha, eu virei subitamente contra eles com a espada da minha boca, ou seja, usando a palavra dele
para colocar por terra todo ensino errado, toda heresia, Ele vem colocar por terra. Ele disse que Deus irá voltar para cessar, para tirar todos esses, queridos, que têm proferido a palavra do Senhor, que não é a verdadeira. Ele disse que Ele virá, é o que está escrito em Apocalipse: eu virei subitamente e contra eles com a espada da minha boca. Aí diz assim, o verso 17. Esse é o texto que nós lemos. Dentro desse contexto que eu trouxe para vocês, de João escrevendo a igreja de Pérgamo, dentro desse contexto da testemunha fiel de Antipas, morre dentro do touro, queimado. Dentro desse contexto de Balaão, que foi profetizar contra o povo de Israel, Deus não permitiu. Dentro desse contexto, ao qual ele diz assim: olha, no meio de vocês tem nicolaítas. Aí diz assim: arrependei-vos que eu virei e colocarei por terra toda a falsa doutrina. Aí no verso 17 ele diz assim: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o que ele diz: ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca. Oh, aleluia. Aleluia. Irmão, o que é a pedra branca que Jesus está dizendo aqui, que a palavra do Senhor está dizendo? Naquela época, na igreja de Pérgamo, na cidade de Pérgamo, existia a famosa pedra branca. Ela era utilizada em duas situações. Ela era utilizada na absolvição de um juízo e numa estadia. Eu vou explicar para você. Na absolvição era utilizada a pedra branca quando o inocente, ele provava que não tinha culpa alguma na acusação ao qual ele estava sendo acusado. O juiz então de acusação, dentro da sua condenação, ele via que realmente ele conseguiu provar a sua inocência. O juiz então, ele julgava, sentenciando ele, não sentenciando ele, absolvendo ele daquela culpa. E quando o juiz absolvia ele, o inocente, o juiz então entregava a ele uma pedra branca. Aquela pedra branca, ela simbolizava que não há nenhum juízo sobre aquele homem. Aleluia. Não tinha mais nenhum juízo, nenhuma acusação sobre ele. Deus. A Bíblia também diz que ele usava sobre a estadia. Quando? A Bíblia diz que quando o peregrino estava andando e se encontrava em uma casa a qual ele queria se hospedar, ele queria passar a noite naquela pousada, a tradição diz que o anfitrião que o recebia, o peregrino, vendo-se que ao amanhecer no outro dia, o peregrino tinha tido uma boa conduta durante a noite, uma boa conduta durante a sua hospedagem, a tradição diz que o anfitrião lhe dava, pegava uma pedra branca, partia a pedra branca no meio, lhe dava uma metade e ficava com outra, e dizia assim para ele: olha, toda vez que você estiver passando por aqui, estiver próximo, venha até essa hospedaria, venha até a mim e mostre a sua pedra branca, ao qual faz cópia com a minha, então você terá morada aqui. Eita Jesus. Aí eu quero trazer para você isso, essa noite, essa cultura ao qual regia a cidade de Pérgamo, que em volta dessa pedra branca, que simbolizava a absolvição do juízo, e a outra simbolizava a moradia naquele lugar. O que eu quero dizer para você essa noite, no momento de Santa Ceia, ao qual nós iremos participar, o Senhor, o que eu quero dizer para você é que quando nós chegarmos até o céu,
chegamos naquele céu, haverá uma pedra branca, onde o Senhor vai olhar para mim, para você e falar assim: olha, não existe mais nenhuma condenação sobre Meu você. Deus, aleluia. Da mesma forma, Ele vai dizer também: olha, quando você mostrar a sua pedra branca, mostra ela com a outra metade que eu tenho, vai simbolizar que a sua morada ela é eterna aqui. Glória a Deus, aleluia. O texto de Apocalipse capítulo 2, verso 17, querido, ele simboliza que a pedra branca está dizendo para mim e para você que nós não temos mais nenhuma condenação e que a nossa morada é permanente com Ele. Meu Deus, aleluia. A revelação desse texto é Deus confirmando no meu e no teu coração que Deus ele quer fazer morada na minha e na sua vida. Aleluia. O que Deus quer mostrar para mim e para você, que Ele dará essa pedra branca para mim e para você, para que você possamos entender: olha, a pedra branca que eu te dou, que eu mudarei o seu nome, ao qual ninguém vai saber qual que é, somente aquele que recebeu a pedra. Ela está simbolizada na cidade de Pérgamo. Ela está mostrando para mim e para você: olha, a pedra a qual você recebe hoje está dizendo: você não tem mais condenação, você tem uma morada eterna por mim na minha casa, lá no céu. Não há mais condenação, eu te absolvi. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus está dizendo para mim e para você essa noite. Houve uma absolvição na minha e na sua vida. Aleluia. E o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite: a nossa morada será eterna com Ele. Aleluia. Aleluia. Por isso que o texto diz: também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, Aleluia. que ninguém conhece, Creio, Deus. a não ser aquele que a recebe. Aleluia. No nome novo nós temos algumas experiências na Bíblia. Quando Verdade. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Aleluia. Verdade, Deus. Quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel. O que Deus está dizendo para mim e para você essa noite, querido: Ele vai mudar o meu nome e o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Com isso Deus está dizendo: eu vou mudar a tua história. O que Deus está dizendo para mim e para você essa noite: haverá uma mudança na tua história a partir de hoje, diz o Senhor. Deus está trazendo para mim e para você promessas. Assim como Ele trouxe para a igreja de Pérgamo: olha, eu sei que você, eu conheço a cidade a qual você está, eu sei o que você tem vivido, eu sei o que você tem passado. Mesmo a minha testemunha morrendo, você não negou a fé, você não trancou seu coração, você não teve medo, permaneceu na minha presença. Mas porém eu tenho contra ti que você se arrependa, saia do meio dos nicolaítas, saia do meio daqueles que não professam a minha palavra genuinamente, saia do meio daqueles que tentam levar vocês por sã doutrinas que não é a minha palavra. O que Ele está dizendo para mim e para você: olha, eu te livrei de um tribunal ao qual eu te absolvi. Aleluia. O que eu estou dizendo para você é que mesmo você ter passado por tudo isso, eu estou te dando uma pedra, ao qual vai simbolizar entre mim e entre você, que essa pedra será um símbolo ao qual eu estou dizendo para você: nós iremos nos encontrar no mundo espiritual e celestial, numa nova morada. Nós seremos reconhecidos não como o nome que nós temos hoje, ou pelo nome que nossos pais nos deram, não. Deus irá trocar todos os nossos nomes. Deus dará nomes novos para mim e para você. E somente saberá qual é o seu novo nome aquele que receber a pedra branca, a pedra da absolvição e a pedra da morada eterna.
você essa noite, meu querido, venha entender o que Deus falou conosco essa noite, das promessas ao qual o Senhor nos preparou, que o Senhor tem preparado para nós. Deus nos trouxe aqui, eu e você, essa noite, para dizer que pessoas passaram por tormenta, passaram por provações, mas mesmo assim não negaram o seu nome. Pessoas que entraram dentro de um touro de bronze, levado à fornalha, mas mesmo assim não negaram o nome de Jesus, foram até a morte com Ele. Eu quero dizer para você essa noite, o pano de fundo ao qual o apóstolo João descreve em Apocalipse é dizer: olha, para o vencedor, para aquele que permanecer até o fim, esse não será mais condenado. O que eu quero dizer para você essa noite é que a nossa condenação ela foi cessada naquela cruz. Todas as acusações que tinham sobre a minha vida, sobre a sua vida, foi cessada naquele dia. Nós fomos absolvidos naquele dia. Aquele dia nós fomos absolvidos de todo o mal. O castigo que nos traz a paz, o Senhor levou sobre ele naquela cruz, para que eu e você não viesse a desistir no meio do caminho. Constantemente Deus tem mostrado para mim e para você, através das suas escrituras, Ele não mente. Deus não esconde nada de mim e de você, dizendo assim: olha, meus servos, os profetas, passaram por adversidades, por tortura, mas em nenhum momento eles deixaram de me seguir. Em nenhum momento eles até fraquejaram, mas em nenhum momento eles voltaram atrás. Aleluia, permaneceram até o fim. Muitos dos apóstolos disseram: Senhor, eu não mereço morrer crucificado da mesma forma. Me coloca de cabeça para baixo. Muitos foram até o fim, querido, porque creram naquele que o chamou. O que eu quero dizer para você essa noite: não cesse de buscar as Escrituras, não cesse de meditar nelas, para que você não venha ser enganado por vento de doutrina. Eu não sei até quando você estará comigo, não sei até quando nós estaremos juntos, mas se você um dia nós nos distanciarmos por algum motivo, nunca cesse dessa palavra, nunca cesse a sua boca de observar essa lei, porque somente essa lei vai te livrar da condenação, somente essa lei vai livrar você e a sua casa da condenação que tem nos proposto a nós. Mas uma coisa eu te digo essa noite: nós temos um juiz que vai nos absolver. Aleluia. Nós temos um juiz que naquele grande dia, aleluia, vai falar o meu nome, o teu novo, o nosso novo nome. Aleluia, ao qual estará escrito o nome no livro da vida. Ele vai dizer assim: bendito do meu Pai, ao entrar na Nova Jerusalém. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo.